Atualmente, você se deu conta de que você estava passando por um período já há algum tempo, o qual você não conseguia identificar que isso era real, tá? E muitas vezes você se sabotou no sentido de se negligenciar, de dizer para si mesmo que aquilo não estava acontecendo, quando estava. Na seguinte situação, você sempre teve um grupo específico de amigos, pessoas que você tinha na mais alta conta, pessoas às quais você tinha um carinho gigantesco e você faria de um tudo por essas pessoas, não só amigos, entes queridos no geral, tá? E você sempre foi muito focado, muito focada nessa relação. Tão focada que muitas vezes você acabava não se permitindo se abrir para novas situações, para novas amizades, novos contratos, novas visões, novos horizontes, porque você estava presa, ilhada naquele conceito de eu não posso trair as amizades que me acompanham há muitos anos. Com uma idealização de que muitas vezes abrir os seus horizontes era trair os seus amigos. E não era, porque do outro lado eles estavam conhecendo pessoas novas e vivendo novas situações, e só você estava preso ou presa nessa situação. Então você se sentia muitas vezes preso quando a oportunidade nova aparecia para você, quando as amizades novas apareciam para você, porque você tinha esse conceito muito forte dentro de você de que você não poderia trair os seus amigos, que se envolver em novas situações sociais, se envolver em novas questões, viu? O cachorrinho tá confirmando aí. Se envolver em novas situações seria um sinônimo de traição. E muitas vezes não era. E você se deu conta disso por quê? Em algum momento você entendeu que você estava restringido, fechada, ilhado no seu próprio mundo, no seu próprio canto, e muitas vezes você tentou procurar, queria saber como funcionava, né? Aparentemente você estava ilhada nas suas próprias conclusões e você sempre viu uma luz no horizonte, vamos dizer assim, uma forma, procurava sempre uma forma de balancear essa vontade que você tem de se abrir para o mundo com o seu senso de lealdade, o não, abre aspas, trair as pessoas que você já conhecia, trair o ideal que você tinha de amizade com essas pessoas. Então, você teve uma iluminação, vamos dizer assim, trazida por seres de egrégoras superiores, tá? Que apresentaram para você uma nova forma de viver. E fizeram com que você entendesse que você sair dessa ilha das relações que já foram construídas há muitos anos, que têm bases sólidas, e desbravar não é um sinônimo de falta de caráter, não é sinônimo de traição. Só que para isso, esse ser que te ajudou, ele precisou te cutucar um pouquinho, entendeu? Cutucar um pouquinho a situação para que você entendesse que você precisava sair dessa zona de conforto. E como ele fez isso? Ele te apontou as possíveis decepções que você teria ou que você teve com as pessoas com quem você se relacionava. E foi difícil, doeu, mas você enfrentou isso de cara, com a cara e com a coragem. E, consequentemente, depois que você enfrentou esse período, ele te apresentou as novas possibilidades de relacionamento, as novas possibilidades de amizade, os novos lugares que você poderia frequentar, pessoas que talvez estivessem mais alinhadas com a sua visão de vida, com a sua visão de mundo, com a sua percepção, com o que você queria para o seu futuro. Porque algumas dessas pessoas com quem você se relacionava, elas simplesmente nunca iam se alinhar com o que você queria. Então,
seja já uma energia mais passada, mas no final desse processo, você começou a entender que a sua felicidade era prioridade, que a sua alegria era prioridade, que o seu bem-estar era prioridade, que ter pessoas que se alinhassem com você era prioridade. E que nem sempre sinônimo de amizade forte, de relacionamento forte, é uma coisa de muitos anos, sabe? Isso te deixou animado, animada, pelo progresso que você fez, porque você se deu conta de nuances que você talvez não tivesse se dado conta antes, por essa sensação de estar preso, né? E se iniciou esse processo de busca pela felicidade. Você se permitiu ser mais livre para buscar o que te faz feliz de verdade. Eu te parabenizo muito por isso, porque é muito difícil, tá? As oportunidades, elas foram aparecendo para você. Você começou a se integrar em grupos que você não se integrava, a falar com pessoas que você não costumava falar. E isso foi ótimo, foi super empolgante para você, o início. Você viu aquilo como o início de boas relações, sabe? Como uma comprovação da sua força interior, uma comprovação de que você é sim forte e capaz o suficiente para buscar sua felicidade, e que você se basta, e que as pessoas que vão chegando, elas vão se alinhando com o que você tá curando dentro de você. Isso é ótimo, maravilhoso. Só que, como nem tudo são flores, as coisas começaram a ficar um pouco alarmantes para você. Por quê? Quando a gente muda a nossa energia, as situações ao nosso redor mudam também. E por você estar nessa energia bem receptiva, bem magnética, as opções começaram a aparecer. E aparecer, e aparecer, e aparecer de novo, e aparecer mais uma vez, e aparecer pra caraca. E aí foram muitas opções de muitos lugares diferentes, e você acabou se tornando uma pessoa mais reticente. Ficou um pouco mais confuso, não sabia muito bem o que fazer, como agir, porque as pessoas eram muito diferentes, então isso acabou liberando no seu eu, do seu coração, questões que estavam guardadas lá, ó, anos e anos e anos, talvez da sua infância, que você não tivesse nem se lembrado, sobre a sua própria identidade. Muitas vezes, você acabou estabelecendo o seu próprio senso de identidade, o seu próprio senso de eu, com base nas relações que você tinha. Você, sem perceber, tomava as relações que você tinha e as situações que você tinha como importantes, caras para você, como uma verdade a ser seguida. Então você teve muita dificuldade quando era mais novo para desenvolver esse senso de identidade, esse senso de eu. E agora, com várias pessoas entrando na sua vida diferentes, e agora que você conseguia entender que você depositou muito do seu senso de identidade na relação que você tinha com essas pessoas, ficou confuso pra caraca. Porque, ok, você não tá mais nessas relações, você podia até tá, mas não depende mais tanto delas emocionalmente, e agora que entraram pessoas novas, esse mecanismo de basear a sua personalidade, a sua identidade nas outras pessoas foi ativado, você se deu conta, mas você não quer que isso aconteça. E agora? Quem é você? Quem é você para além de todas as amizades? Quem é você e o que você quer para além das experiências que você passou com essas pessoas? Para além dos gostos, das opiniões dessas pessoas? Quem é você? E eu acho que esse processo é o processo atual pelo qual você está passando, tá? Não é um processo fácil. Muitas vezes vão sair coisas aí do arco da velha que você nem sabia que você se importava mais, ou que te doíam da forma que ainda doem, tá? Então é um processo de expurgo muito grande e vai ter um período nessa situação no qual você vai se sentir muito sobrecarregado ou sobrecarregada, tá?
pode te dar problemas de insônia, você pode ficar com uma ansiedade muito alta, depressão, se sentindo muito deprimida e se sentindo vazio, de certa forma. Porque, de certa forma, você está vazio. Você tirou todo aquele lixo que foi colocado por você mesmo nessa situação que foi gerado no seu passado, todas aquelas questões que você adotou com você mesmo, jogou fora. E agora tem um espaço vazio enorme para você encher com as coisas que te interessam, que te apetecem, que você gosta, que te fazem se sentir bem e completo. Mas quais são? E eu acho que o seu processo agora é descobrir quais são essas coisas. O que são essas coisas? Como você pode se beneficiar das coisas que você mesmo gosta? E como é que você pode descobrir quais são essas coisas se você nunca parou para pensar? Então, é um exercício que é interessante você fazer agora, sentar consigo mesmo. E entender quem você é, de uma forma geral, de uma forma completa, tá? Com sinceridade, às vezes admitindo coisas para você mesma que você não gostaria de admitir. Talvez gostos que sejam meio duvidosos, que você não gostaria de admitir que tem. Admitir, porque fazem parte da sua totalidade. E o processo atual é basicamente isso. Então, esse afastamento das amizades antigas foi bom, porque você está começando a desenvolver um senso de você mesma, um senso de identidade, um senso do eu. E isso é muito importante para que a gente consiga cortar padrões codependentes da nossa vida, entendeu? O que pode estar acontecendo como consequência desse processo que você está passando agora de descobrimento do eu? Muitas pessoas do passado agiam de uma forma mais, eu não vou dizer visceral, mas de uma forma mais imperativa na sua vida. Então, era muito mais fácil você estabelecer conceitos criados por elas como seus, porque elas apresentavam aquilo como verdade absoluta, como esse é o caminho mesmo, e se você não seguir isso, você está errado. Então, é muito mais fácil você moldar quando tem uma pessoa tão segura do que ela está falando. Agora, as pessoas que estão atualmente na sua vida, elas são pessoas mais maleáveis, elas são pessoas mais abertas, porque foi o que você se tornou, então você acabou atraindo pessoas assim também. Então elas não vão falar que o ponto de vista delas está certo e o seu está errado, elas não vão desrespeitar as suas visões, elas não vão desrespeitar a sua identidade. Elas querem se relacionar com você, mas elas querem se relacionar com alguém que também é diferente delas. Então, isso é muito bom, isso é muito saudável. Só que está sendo um baque muito grande para você, porque você não está acostumado. Então, é como se essas pessoas, você interpretasse essa liberdade que essas pessoas te dão como falta de conexão, como falta de aprofundamento, como se elas não se importassem tanto assim com você. E muito pelo contrário, elas se importam super com você. Só que você está num processo no qual você está se segurando muito e talvez perdendo até o interesse por pessoas que seriam ótimas amizades para você, guardando tudo que você tem, tudo que você pode oferecer, tudo que você já descobriu como sendo seu, inconscientemente esperando pessoas para reafirmar o padrão que você considerava como normal, pessoas iguais ao seu passado, pessoas imperativas, pessoas que não concordariam em ter uma pessoa com ponto de vista diferente na vida delas, entendeu? Então, assim, você está tendo uma dificuldade muito grande de transitar, de passar a sua percepção para a sua nova vida, entende? E a partir do momento em que você conseguir passar essa percepção para a sua nova vida, entender que não, agora as pessoas com que eu me relaciono são pessoas mais abertas, porque era isso que eu queria, porque foi isso que eu me tornei. Então, as pessoas elas vão refletir o que eu sou agora. A partir do momento em que você conseguir virar essa chavinha, que você conseguir entender essa transição,
a vida vai ser um morango. Sério. Não 100%, porque nada é. Mas as suas relações, elas vão ser muito mais saudáveis. A sua relação com você mesmo, você mesma, vai ser muito mais saudável, muito mais leve. Mas é preciso ter essa mudança de chave. Você precisa entender que as pessoas que estão entrando na sua vida agora, elas são totalmente diferentes das pessoas que foram antes. E que você está procurando um padrão que não existe mais na sua vida. Entende? E não é um processo fácil, porque o nosso cérebro se acostuma com padrões. Então, desestruturar aquele padrão antigo e trazer um padrão novo para a sua vida é difícil, dói. É como se o seu corpo ele não quisesse, porque o nosso corpo gosta de rotina. Inconscientemente ele gosta de rotina. Então é um padrão o qual você precisa romper, mas você pode e deve ter paciência com você, não se castigar, não se martirizar, ouvindo isso, pensando, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu estou afastando todo mundo de mim. Não, você está passando por um processo, uma transição. A única coisa que é interessante você fazer é não se fechar totalmente para as pessoas, porque não é porque elas são diferentes que elas não vão se conectar e não vão gostar de você. Elas só são diferentes. Entende? E você também é uma pessoa diferente do que você já foi. E talvez se você voltar aos padrões que você tinha antes, nem te completariam mais, você não se sentiria mais tão bem, tão feliz. Porque você é uma nova pessoa. Então, seja paciente com você nesse processo, mas não guarda tudo pra você. Porque você está se tornando uma pessoa incrível. Você já era incrível, mas está ficando mais incrível ainda. E você não deve guardar isso pra você. Você tem que mostrar isso pro mundo. Porque nós nascemos pra dividir, pra compartilhar com as pessoas, pra nos ajudarmos. Uma consideração final, um recado final pra você, são dois, na verdade. Primeiro, é que possivelmente as pessoas, as situações que você deixou para trás, elas vão agir, por você estar nesse período de transição, por você ainda estar pensando nessas situações, por você ainda estar nessa transição energética de quem você era para quem você é, as energias que eram passadas, elas também não querem mudar. Elas querem continuar com o que era porque era confortável. Então, pode ser que você tenha algumas intervenções, vamos dizer assim, de pessoas do passado, tá? Pessoas perguntando por que você se afastou, pessoas de fato te confrontando para que você explique o porquê você não é mais a mesma pessoa de antes. E o que é interessante você entender é que não só para as pessoas recentes, mas para as pessoas antigas, as quais você construiu uma relação também, por mais que você tenha consideração, por mais que você tenha afeto, você não deve satisfação para ninguém. Você é um adulto, uma adulta, sabe? Você cuida de você mesmo, você sempre cuidou. Muitas vezes essas pessoas, elas não deram o aporte que você precisava, quando você precisava. Você sempre se cuidou e cuidou delas. Então agora que elas não têm mais essa pessoa antiga, elas vão te circundar. E tem algumas delas realmente estão chateadas, estão tristes, porque sentem a sua falta. E com essas, vale a pena você conversar, você explicar o seu ponto de vista, porque às vezes essas pessoas estão até dispostas a mudar certas coisas para poder continuar tendo você na vida delas. E se elas estiverem dispostas a mudar a vibração e a energia que elas tinham com você antes, elas podem te acompanhar nessa nova jornada, numa nova vibração. Agora, existem pessoas no seu passado que são autocentradas. Elas se acham a rainha da cocada preta, sabe? Elas acham que elas têm razão, elas acham que você está sendo negligente, que você está sendo mesquinho, e elas vão fazer questão de expor para você
o quão ruim você está sendo nessa sua nova jornada. São elas que você tem que fazer ouvido de mercador. Ignora. Finge que não tá nem ouvindo, tá? Porque muitas vezes elas realmente acham que elas estão certas. Só que elas estão sendo completamente e totalmente egoístas, como elas sempre foram. A diferença é que antes você aceitava. E talvez você até as enxergava como a superioridade que elas não têm. Mas elas acham que elas têm. E elas passam essa imagem tão... com tanta certeza que você também passou a acreditar que elas eram superiores a você. Em tudo. Então agora, quem que vai inflar o ego dessa gente? Se você está numa jornada nova. Elas não gostam disso, elas não vão querer isso. E elas vão apontar o dedo para você e vão falar que você tá errado, tá errada. E cabe a você se libertar disso e sair. Porque no horizonte, lá atrás, tem um grupo de pessoas, um monte de pessoas que estão doidas para conhecer essa sua nova versão e estão doidas para levar você nesse caminho de liberdade, de autodescoberta, de descoberta do mundo, de novas experiências, de empolgação, de felicidade, entendeu? Então você não pode deixar as palavras que essas pessoas do passado vão falar para você derrubar o seu espírito. Porque você tem potencial. Eu sei que você deve ouvir muito isso, mas você tem potencial, sabe? Você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa muito especial. Então você tem que deixar isso fluir, colocar isso pra fora, exponenciar esse sentimento e não contrair. Essas pessoas querem que você contraia, porque é importante para elas, é cômodo para elas ter alguém para suprir a necessidade que elas têm de ter o ego alimentado o tempo todo. Só que aí você é negligenciado. Então, é seu papel como um ser que quer ser mais feliz, quer ser mais livre, quer ser mais apreciado, quer entender quem é de verdade, sair dessa situação. Sair desse ponto de vista que elas impõem em você e se encontrar com o grupo e as pessoas que estão só esperando você para dar partida. Eu espero que você fique bem, eu espero que você fique tranquilo, que você esteja muito bem em qualquer que seja o período do dia que você esteja ouvindo esse vídeo, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. É um período transitório, vai passar e vai dar tudo certo. Um beijo, fica com Deus, até mais.